Então vamos lá, vamos começar a lição 2, ok? Conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ok? Tem uma música que a gente cantava da Aline Barros, né? Dizia assim: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Claro que eu não tenho a voz da Aline Barros, né? A Pati cantando, a minha esposa, seria uma bênção. Amém? Então, tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Então, o objetivo da nossa aula é entender a importância de ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e assim praticá-la. Ok? Então, a gente vai estar vendo sobre a Bíblia, sobre a inspiração divina da Bíblia, a perfeita harmonia da Bíblia e a sua unidade, o testemunho do Espírito Santo dentro do cristão, a Bíblia como influência benéfica, universal e atemporal, a sua estrutura, o tema central da Bíblia, ok? Então é um resumo, né? Claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas a gente vai estar aqui de uma maneira resumida, conhecendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, que também é chamada de a Palavra de Deus. Né? Todo mundo aqui já sabia que a Bíblia ela é conhecida como a Palavra de Deus? Todo mundo já sabia disso? Ok? Então, dentro do raciocínio por princípios bíblicos, a gente aprendeu na aula passada sobre os princípios bíblicos e Deus espera que a gente comece a raciocinar por princípio. Então, dentro do princípio da mordomia, relacionado ao estudo da Bíblia Sagrada, como sendo a palavra de Deus, dentro do princípio da mordomia, para termos uma vida cristã genuína, é de fundamental importância aprender a manejar a palavra de Deus. Como líderes, seremos cobrados pelo que ensinamos. Por isso, devemos ser responsáveis na busca de conhecermos a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, dedicando-nos à leitura dela. Para tal, precisamos saber administrar o nosso tempo de leitura diário. Então, ser um bom mordomo, a gente aprendeu que ser um bom mordomo é também saber administrar bem o nosso tempo. Então, dentro da administração do nosso tempo, nós precisamos deixar um espaço reservado para a meditação bíblica, para a leitura da Bíblia. Diga-se de passagem, mais do que nunca na nossa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde nós somos quase que 24 horas por dia, para aqueles que não dormem, disputados, né? Por esse aparelhozinho que alguns aí têm até na mão, chamado smartphone, né? Ou celular. Então, hoje, os nossos queridinhos smartphone, né? Têm sido assim fortes competidores, fortes concorrentes, que têm assim realmente roubado uma grande parte do nosso tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós não vigiarmos, nós poderemos daqui a pouco estar perdendo tempo, ou jogando o tempo fora com aquilo que não vai edificar, e o tempo que a gente deveria separar para a nossa devocional, o nosso tempo de meditação bíblica, o tempo de estar com Deus, daqui a pouco, de uma maneira muito sutil, esse tempo começa a ser substituído por coisas vãs. Então, dentro do princípio da mordomia, é importante que eu entenda que eu preciso separar tempo para ler a Bíblia, se eu quero ser um bom mordomo do tempo, ok? Claro que
Pode acontecer dias que você não, por algum motivo, pela correria do dia a dia, você não vai ter tempo para ler a Bíblia papel, áudio, né? Ou até mesmo ouvir uma mensagem de Deus gravada. Claro que Deus não é religioso, claro que essa mensagem em áudio ou gravada, ela também, ou até mesmo uma música cristã inspirada na Bíblia, né? Ela também vai alimentar o teu espírito, ela também vai fortalecer o teu espírito, mas nada substitui a leitura da Bíblia, né? Até porque todos nós precisamos, né? Ler a Bíblia de capa a capa, né? Como um cristão, para poder entender começo, meio e fim, o contexto bíblico é importante, ok? Dentro do princípio caráter, que nós aprendemos aqui, precisamos ter o caráter de Cristo Jesus. E isto só será possível à medida que nos expormos à palavra de Deus, recebendo-a com mansidão. Então, para mim poder receber o caráter de Cristo, eu vou precisar meditar na palavra, né? É através da meditação da Bíblia, o meu contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Cristo. Quando a Bíblia diz lá em João 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra verbo, no original em grego, é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então, quando a Bíblia diz no princípio era o Verbo, a Bíblia está dizendo, no princípio era a palavra revelada, que se fez carne e habitou entre nós. Quem é essa palavra revelada, né, que se fez carne e habitou entre nós? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Lá em Tito, né, em Tito, tem um texto bíblico que fala assim, a graça de Deus a ser manifestado. Então, quando na língua portuguesa, né, o verbo manifestado termina com a letra O, está falando de uma figura masculina, não é manifestada. Então, quando a Bíblia diz que a graça se manifestou, ou havendo manifestado, está falando de uma figura masculina, que é o próprio Jesus. Ele é a própria graça encarnada, ele é o próprio amor de Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é a expressão exata de Deus, e ele é também chamado de a palavra de Deus. Então, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Quando você está carregando a sua Bíblia, imagina na tua mente, né? Você está carregando a Bíblia de papel, debaixo do teu braço, é como se você estivesse carregando o próprio Jesus no teu braço. Alguém já parou para meditar nisso? Alguém já parou para ter esse entendimento que quando você carrega uma Bíblia, é como se você estivesse carregando Jesus, porque Ele é a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais eu medito na Bíblia, mais o meu caráter vai sendo transformado, dia após dia, né? A Bíblia Sagrada diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então, hoje nós ainda não temos o caráter de Cristo totalmente regenerado em nós, mas à medida que essa palavra vai sendo implantada em nós, com a ação e a atuação do Espírito Santo, o nosso caráter vai sendo transformado. A Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, até que nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Amém? Princípio da soberania. Deus deseja que sejamos conhecedores de sua palavra e nos ordena que ela seja aplicada em nosso viver diário. Então, dentro do princípio da soberania, que nós aprendemos aqui que o nosso Deus é um Deus soberano, né? Como dizia a apóstola Patrícia, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, Deus tem poder para mandar e nós temos dever de obedecer. Então, é a vontade de Deus que todos nós possamos nos tornar conhecedores da sua palavra. A palavra de Deus diz em Jeremias, né? Em homenagem ao Vitor que pregou sobre Jeremias no domingo. Quem quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer.
diz o Senhor, né? E em Oséias está escrito também no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é da vontade de Deus que nós possamos conhecer. E como conhecer a Deus sem ter comunhão com a Bíblia, sem ter contato com a Bíblia, sem meditar na Bíblia? É praticamente impossível, porque de todas as formas que Deus fala com a gente, Deus fala com a gente de inúmeras maneiras. Ele fala com a gente através da voz do Espírito Santo, Ele fala com a gente usando profetas, homens e mulheres de Deus, Ele fala com a gente através de sinais, Ele fala com a gente usando até uma criança, né? Objetos, figuras de linguagem. Então Deus, Ele fala com a gente até através da natureza, diz lá em Romanos capítulo de número 1. Então Deus fala com a gente o tempo todo, se a gente estiver prestando atenção. No entanto, não existe, e eu acredito que nunca vai existir, maneira mais prática de falar com Deus, de ouvir Deus, do que meditar na Bíblia Sagrada. Ok? Então, dentro da soberania de Deus, Deus espera que a gente possa conhecer essa palavra, meditar nela e aplicar ela no nosso dia a dia. Botar em prática, né? Não é só conhecer, mas colocar em prática. Semear e colher. Dentro do princípio do semear e colher, a palavra de Deus precisa ser semeada em nossos corações, para sermos bem-sucedidos em tudo. A Bíblia diz lá em Pedro, 1 de Pedro, que a palavra de Deus ela é como uma semente incorruptível. Então, essa palavra, né, que é uma semente incorruptível, ela precisa ser plantada em nós. 1 Pedro 1, 23. Tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Então a palavra de Deus ela é comparada a uma semente, né, incorruptível, que nos regenera, que renova o nosso ser. Então, ela precisa ser semeada nas nossas vidas, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Na parábola do semeador, né, quando Jesus Cristo fala, né, que o semeador saiu a semear, né, e uma semente caiu na beira do caminho, e outra caiu no terreno rochoso, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em terra boa e deu fruto a 30, 60, 100 por um. Essa parábola do semeador subentende, Jesus está falando ali da semente, ele está falando da própria palavra de Deus, né? E ele vai explicar a parábola depois, ele vai dizer, ele vai comparar o que é o terreno rochoso, o que é os espinhos, né? O que é a beira do caminho. Jesus faz toda uma comparação e ele deixa claro que essa semente ali, ela representa a palavra de Deus. E ele deixa claro que o coração receptível, né? Normalmente um coração humilde, né? Um coração quebrantado, ele vai receber essa semente e vai produzir frutos a 30, a 60 e até 100 por um. Ok? Lá em Eclesiastes 11, né? Um texto que eu gosto muito também, né? Fala sobre quem observa o vento, né, nunca semeia, nunca planta, né? Quem fica distraído, né, e diz também, né, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Quem observa o vento nunca semeará, né? Eclesiastes 11, 4. Então esse texto de Eclesiastes 11, ele está falando de semear. Eclesiastes 11, 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, isso aqui está falando de semear a palavra de Deus. Semeia de manhã, semeia à tarde, semeia à noite. Por quê? A gente não sabe
Quem são as pessoas que vão nos ouvir? Quem são as pessoas que vão dar crédito às nossas palavras? Então, por isso que a vontade de Deus é que a gente esteja o tempo todo semeando a palavra de Deus. Os nossos colegas de trabalho, na escola, na faculdade, no trabalho, quando deu oportunidade, Deus disse para Josué, né? Não se aparte da tua boca a palavra desta lei. Então a palavra de Deus é uma semente que tem que estar na minha boca, todos os dias, todos os momentos, né? Eu estou sempre semeando. Tem até um versículo na Bíblia, né? Uma curiosidade bíblica. E Deus prometeu, né? Que nós entraríamos numa terra que mana leite e mel. Que a gente ia ultrapassar a linha do deserto de uma vez por todas, ia pisar em Canaã e entrar numa terra que mana leite e mel. Mas tem um versículo na Bíblia que fala que esse mel, que a gente acha que está lá na terra, né? Na verdade, esse mel está debaixo da nossa língua. Então, a nossa língua é que tem poder, na verdade, de produzir ou não o mel. A Bíblia diz lá em Tiago que da mesma boca procede bênção e maldição. Então, se eu quero produzir o mel já está em mim. Agora, basta que eu saiba escolher as palavras que eu uso. Com as palavras eu posso me destruir e com as palavras eu posso construir um futuro de glória, né? Tudo depende da escolha das palavras. Quando a gente perde o domínio próprio e a razão, a gente xinga pessoas, ofende pessoas, machuca pessoas e às vezes até libera palavras más que vão produzir uma semente, que vão, na verdade, se tornam, né, uma semente ruim que vai gerar uma colheita ruim e depois, quando a colheita ruim chega, a gente se pergunta, mas por que eu estou colhendo isso, meu Deus? O que eu fiz para estar colhendo isso? Será que lá no passado, essa bocazinha querida aqui, abençoada, será que não escapou algumas palavrinhas, né, feinhas dessa boquinha querida? É só a gente pensar um pouquinho, né? Às vezes lá no passado, naquele dia que você estava de cabeça quente, naquele dia que você discutiu com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com o patrão, com a patroa, né? E aí perdeu o domínio próprio, entrou o demônio próprio, e aí sai, né? Aquilo que não deveria sair. Então, recapitulando, né, o princípio do semear e colher, é sempre muito bom recapitular. Dentro do princípio do autogoverno, exercer autogoverno é ser disciplinado não só na leitura da palavra, mas no proceder conforme a vontade de Deus expressa em sua palavra. Eu acabei de falar agora há pouco sobre o domínio próprio, né? Que é a mesma coisa que autogoverno. Então, ter um domínio próprio, viver o autogoverno, ter autocontrole, é eu ser, não só apenas ser disciplinado na leitura da Bíblia, mas vigiar constantemente para praticar essa palavra, para poder viver essa palavra. Porque se eu não me esforçar, Deus não exige de perfeição de ninguém, não tem nenhuma pessoa aqui que seja perfeita, mas Deus espera que no mínimo a gente possa se esforçar para colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Não estou falando de perfeição, né? Até que a gente for se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados num piscar de olhos, mas até aquele dia a gente está em obras. No entanto, Deus espera que aquilo que eu já aprendi, que eu me esforce para colocar em prática. Isso está ligado ao autogoverno, ao domínio próprio, ao esforço para praticar aquilo que eu já sei. Ok? Dentro do princípio da individualidade, aqui eu estou dando essas palhinhas para vocês, que é para estimular vocês a raciocinar por princípio. Ok? Dentro do princípio da individualidade, conhecer a palavra, a Bíblia, é uma busca e uma decisão
individual de todo aquele que quer estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Vou repetir. Conhecer a palavra de Deus é uma busca e uma decisão individual de todo aquele que quer estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Então, se eu quero realmente estar no centro da vontade de Deus, eu preciso, como cidadão, como cristão, como filho de Deus, como indivíduo, eu preciso decidir, pela minha busca diária, no meu conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus precisa ser contínuo. Até a volta de Jesus, eu preciso estar continuando, persistindo, perseverando nesse conhecimento, ok? Eu já ouvi relatos de pessoas que leram a Bíblia já 40 vezes, 50 vezes. Eu admiro, né? Essas pessoas que conseguiram isso. No entanto, é sempre bom lembrar, mais importante do que ler a Bíblia tantas vezes, é a gente praticar a Bíblia. Tem pessoas que talvez leram muito menos do que estas que leram 50 vezes, mas que vivem a palavra, que praticam a palavra. E para Deus isso é o que realmente faz a diferença. Porque não adianta eu ler 50, 60, 70 vezes se eu não pratico aquilo que eu aprendi. Aí é só uma mentira, né? Uma hipocrisia, né? Uma ilusão, melhor dizendo. Dentro do princípio da aliança, Deus, através de sua palavra, fez uma aliança com o seu povo. Nós precisamos ser fiéis a essa aliança, cumprindo a nossa parte, assim como Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. Eu creio que quando eu falei para vocês sobre o princípio da aliança, eu devo ter falado para vocês que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, que algumas denominações também chamam de Santa Ceia, eu não vejo nada de errado com isso. Ceia do Senhor, Santa Ceia, né? Mas não vamos criar caso, né? Então, dentro da ceia do Senhor, sempre que nós celebramos a ceia, ao repartir o pão e repartir o suco da vide, nós estamos relembrando o corpo de Jesus Cristo, que foi moído ou esmagado pelas nossas transgressões, e o vinho, né, ou o suco da vide, representa o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Todas as vezes que eu como do pão e bebo do vinho, do suco, eu estou relembrando a aliança que Jesus fez comigo lá na cruz do Calvário, ao derramar a sua vida, morrendo no meu lugar, porque quem merecia estar naquela cruz era eu e você, ok? Então Jesus, na cruz do Calvário, Ele fez uma aliança conosco. Todas as vezes que eu celebro a ceia, eu estou renovando. A aliança de Jesus, ela permanece perpétua, imutável e inabalável. Jesus não precisa renovar a aliança conosco. Por quê? Porque Ele é fiel e sempre será fiel até o fim. Ele nunca pecou e nunca vai pecar. Ele é santo, 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 e está sentado no alto e sublime trono, e Ele não pode pecar, Ele não pode se corromper. Ok? Agora nós, infelizmente, pecamos, falhamos. E por isso, quando nós celebramos a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Então, dentro desse princípio da aliança, assim como Deus fez uma aliança com nós, com o seu povo, nós também precisamos ser fiéis à nossa parte na aliança, assim como Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu. Quantos entenderam? Então, eu estudo a palavra, eu medito na palavra, eu aprendo os princípios de Deus, o que Deus espera de mim, qual é a resposta que Ele espera que eu tenho que dar para Ele,
Então agora, dentro do princípio da aliança, eu tenho uma aliança com Jesus, assim como Ele tem comigo. Então a aliança é um casamento. Jesus casou comigo e eu casei com Ele. Então eu tenho um compromisso de me manter fiel a todo o ensino bíblico, a tudo aquilo que eu estou aprendendo diariamente, através da leitura da Bíblia Sagrada. Ok? Então só uma palhinha aí, para a gente começar a aprender a raciocinar por princípio. Tão importante quanto conhecer os princípios bíblicos, né? Da mordomia, o caráter, soberania, semear e colher, autogoverno, individualidade e aliança, tão importante quanto conhecer estes princípios é aprender a raciocinar por princípio. Então, agora, feitas estas considerações, nós vamos começar então a estudar o capítulo de número 2, que trata sobre o conhecimento da Palavra de Deus, também conhecida como a Bíblia Sagrada.